O que você deve saber sobre disfunção temporomandibular e alimentação? Nesse vídeo eu vou aprofundar com vocês a questão alimentar em casos de dor da DTM. Mas além disso, vamos abordar a questão cérebro-intestino, que está bastante em alta nas pesquisas atuais. Meu nome é Lucy França, sou cirurgiã dentista, especialista em DTM e dor orofacial e trago aqui informações úteis para você ter uma vida mais leve e sem dor. A disfunção temporomandibular apresenta vários sintomas. Dentre eles, vamos separar aqui de uma forma simplista a DTM muscular e a DTM articular. Esses distúrbios afetam em torno de 10 a 15% da população em nível clinicamente relevante. Desses pacientes, 80 a 90% dos casos apresenta dor nos músculos mastigatórios e sensibilidade à palpação nos músculos da face. Primeiramente, vamos falar da questão mecânica durante a alimentação quando se tem DTM. Quando temos uma queixa articular aguda, ou seja, muita dor na frente do ouvido, na própria ATM, quando ela está inflamada, indicamos que por um período a pessoa evite alimentos mais resistentes ou que causem mais trauma na região. Se você tem hábito de comer pipoca, amendoim, torresmo, granola, tenha certeza que deverá ficar afastado desse tipo de alimento por pelo menos 3 meses. Outros alimentos fibrosos, como carne, deverão ser evitados na primeira semana ou até mesmo 15 dias nesse período de inflamação que está acontecendo nesta região da ATM. Por quê? Para evitar que o processo inflamatório retorne ou mantenha. Outra situação mecânica é quando tem dificuldade de abrir a boca por uma questão muscular ou por presença de trismo, que é uma contratura desse músculo da face chamado masseter, que tem a função no movimento de abertura e fechamento da boca. Nesses casos, durante esse período, deixaremos em repouso essa região, evitando alimentos mais resistentes. Ok, já falamos de situações locais, mecânicas, na região da TM ou da própria articulação desse músculo que movimenta essa articulação. Esse músculo da face que faz a abertura e o fechamento da mandíbula. Mas a disfunção temporomandibular vai além disso. E pesquisas atuais apontam que quem tem DTM possui 3 vezes mais chance de também apresentar doenças gastrointestinais, incluindo doença do refluxo gastroesofágico e síndrome do intestino irritável. Existem micro-organismos em nosso intestino que produzem serotonina, dopamina, ácidos graxos de cadeia curta que afetam a atividade do sistema nervoso central. A alteração da quantidade desses micro-organismos em pessoas com alterações gastrointestinais, refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, podem modular, ou seja, mudar o padrão de muitos tipos de dor, seja ela dor visceral, dor inflamatória, dor de cabeça, dor neuropática ou a dor da própria disfunção temporomandibular, que é a que a gente trata aqui. Isso tudo pode piorar ainda mais se a pessoa não dorme direito. E os estudos apontam que a interação entre distúrbio do sono e alteração da microbiota intestinal e a cronificação da dor pode existir. Eu digo pode porque as pesquisas ainda não afirmam categoricamente, pois essa interação dessas situações é bastante complexa e devemos lembrar que cada indivíduo é cada pessoa é uma, com as suas particularidades. Mas lembre-se, quem tem dor, seja ela qual for, muscular, visceral, neuropática, é importante se organizar para ter uma boa rotina de sono e uma dieta equilibrada. Bom, vamos retornar à questão microbiota intestinal. Existe algo chamado permeabilidade intestinal, já ouviu falar, certo? Que é quando as bactérias se movem dentro da mucosa do intestino. Isso é extremamente aumentado em pessoas ansiosas e estressadas, devido à maior liberação de cortisol. Então, além do sono, vamos linkar aqui também nessa questão alimentar, nessa questão fisiológica, nessa questão nutricional
nutricional, intestino, nós precisamos entender a característica psicoemocional que algumas pessoas têm de uma forma mais exacerbada. Outra informação importante das últimas pesquisas é em relação à produção de serotonina. Vocês já ouviram falar dela, certo? Um neurotransmissor, um hormônio popularmente chamado de hormônio da felicidade. Simplificando, a função desse neurotransmissor, dessa serotonina, é fazer um neurônio conversar com o outro. E é esta serotonina que regula o seu ritmo cardíaco, o seu sono, o seu apetite, o seu humor, a memória, a temperatura do corpo. E por que eu tô falando dele se a gente está falando de alimentação e disfunção temporomandibular? Porque, surpreendentemente, 90% dessa serotonina que regula toda essa situação, ele é produzido no intestino por um micro-organismo chamado Enterococcus. E a diminuição dos níveis dessa serotonina está relacionada à depressão. E a depressão, a ansiedade está relacionada à disfunção temporomandibular. Então eu faço o link com essa minha área de atuação que eu trago com vocês. Porque a diminuição dessa serotonina produzida no intestino, se for diminuída por causa desses micro-organismos alterados, por causa da alimentação, segundo as pesquisas, aumentam também o bruxismo do sono. Olha como uma coisa está linkada à outra. Outra informação importante, a baixa dessa serotonina parece estar diretamente conectada à falta do seu derivado, que é a melatonina, lembra dela? Ela foi muito falada nos últimos anos, pois influencia no sono. Pessoas que lutam com insônia buscaram muito a suplementação de melatonina nos últimos anos, porque ela ajuda a dormir e manter o sono. Então, falando da alimentação, dos nutrientes, se tivermos uma dieta inflamatória, aumenta os processos inflamatórios no intestino, que assim como o estresse, causam o esgotamento dessa serotonina e, como consequência, da melatonina. E assim interfere na qualidade do sono, que aumenta a sua susceptibilidade a ter dor. E aí vira um círculo que se mantém, deixando a pessoa cada vez com mais dor, mais tensa, mais estressada, gerando mais insônia. E com a insônia, gera menos essa produção de substâncias químicas, diminuindo a sua produção de serotonina e melatonina, você dorme menos. Dormindo menos, você tem mais estresse. Tendo mais estresse, você tem mais ansiedade. Tendo mais ansiedade, você está mais susceptível à dor. E assim esse ciclo só vai aumentando. Entendem a importância disso tudo e o link de todas essas situações químicas, alimentares, intestinais e fisiológicas em relação à dor? O estresse perturba a microbiota intestinal e, por sua vez, estando alterada, pode causar estresse, que aumenta a sensibilidade à dor. Então, quando nós falamos de alimentação e disfunção temporomandibular, não podemos focar apenas na questão mecânica da ATM, de ingerir alimentos pastosos, evitar alimentos resistentes. A situação é muito maior do que tudo isso. É amplo e é nossa obrigação como profissionais da saúde alertar vocês que sentem dor, que tudo isso está conectado. É impossível buscar apenas um remédio e acreditar que toda a sua dor desaparecerá. É importante observar todas essas características para fazer um bom tratamento. Como está sua alimentação? Como está seu sono? Como está sua rotina? Como está o seu nível de estresse? Como as doenças do sistema digestivo estão relacionadas aos quadros de DTM, de bruxismo, de alteração do sono, de ansiedade, de depressão, é importante entender quem está influenciando quem, aonde começou, entendem? Aonde está a base desse ciclo? Gente, toda essa situação do sistema gastroesofágico, do refluxo e de medicamentos para controlar essa doença pode prejudicar a absorção do magnésio, diminuir a absorção da vitamina B12, que vocês sabem, certo? Que quem tem menos vitamina B12 pode ter mais transtorno de humor, psicose. É muito sério. E ainda pouco divulgado de forma interdisciplinar para a população. Você acaba ouvindo sim que a importância do magnésio é importante no seu corpo, que é importante a melatonina, a serotonina, que é importante se ter uma boa noite de sono, o quanto o bruxismo pode atrapalhar, mas
Porém, a integralidade desses fatores e como uma coisa interfere na outra ainda é pouco trazida para a população. Eu entendo por quê, porque é bastante complexo tudo isso. Muitas coisas os pesquisadores ainda estão buscando confirmar, mas eu que convivo com profissionais médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, vejo a profundidade do conhecimento que a ciência já tem e fico realmente motivada a trazer essas informações a todos vocês, o público em geral, pois é de grande valia e importante mesmo para a saúde. Ok, então sabendo de tudo isso, o que você pode fazer? Entenda a sua rotina, que as suas escolhas, o seu estilo de vida interferem 100% na sua saúde. Que quando você está doente, não é apenas um ponto específico que está gerando aquela alteração no seu corpo. Que não adianta focar apenas no problema que está aparecendo para você. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor na face, uma DTM, seja um refluxo, uma insônia. O pacote é completo. E os sintomas que você está percebendo de cara é apenas a ponta do iceberg. A minha orientação é começar do básico para a sua saúde. Como? Focando nos 3 pilares básicos: ajustar o sono, comer melhor e fazer atividade física. E a partir disso, quando você colocar esses 3 pilares estruturados em sua vida, você começa a focar nas demais situações. Não adianta querer que um profissional X tenha uma ferramenta mágica para eliminar a sua dor, a sua disfunção, o seu desconforto, se a base inicial não estiver presente. Então, esse tripé inicial é importante. Pacientes com DTM têm 3 vezes mais chances de ter alterações gastroesofágicas, refluxo e desbiose intestinal. A inflamação que acontece no seu corpo devido à nutrição inapropriada influencia negativamente no ciclo do sono, levando a uma predisposição para maior sensibilidade à dor, à ansiedade e ao estresse. E como consequência, a permeabilidade intestinal e a microbiota desorganizada. Um verdadeiro ciclo negativo. Pesquisadores estão ainda avaliando e já apontam para o fato da desbiose bacteriana levar direta ou indiretamente à sensibilização do sistema nervoso central, possivelmente contribuindo para muitos tipos de dor crônica, incluindo a nossa disfunção temporomandibular. A inflamação e a interrupção do microbioma intestinal alteram o metabolismo de serotonina e de melatonina, influenciando dessa forma a sua qualidade de vida, o seu estado de humor, a sua qualidade do sono, a sua felicidade. Importante quem tem DTM saber dessa interação de todas essas áreas. Distúrbio do sono, ansiedade, depressão, o aumento da possibilidade de se sentir com mais possibilidade à dor, chamado hiperalgesia, essa somatização, principalmente para as mulheres, que são cientificamente as que mais possuem alterações de todas essas áreas. Por isso fica aqui meu alerta, conheça seu corpo, fique atento ao que ele está te dizendo, procure equilibrar sua vida e procure certificar-se que está tendo uma alimentação que equilibra todas as necessidades do seu corpo. Pode parecer desafiador, mas é o melhor. É importante entender tudo isso e ir ajustando aos poucos do que chegar numa situação crônica de dor, seja de DTM, disfunção temporomandibular, ou de qualquer outra dor, pois a dificuldade de ajustar a dor crônica é muito maior. Então, continuarei por aqui alertando todos sobre prevenção, pois ainda é o melhor caminho. Então, concluindo a nossa informação de hoje, quais alimentos você deve comer se você tem disfunção temporomandibular? Em relação aos fatores mecânicos, alimentos leves, pastosos, evite alimentos duros. Agora, em relação ao sistêmico, observe os alimentos que possam desinflamar o seu corpo e traga substâncias possíveis para que você tenha uma fisiologia correta para ter uma vida mais leve e sem dor. Se você ainda não está inscrito aqui no canal,
venha conosco. Não deixe de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E na descrição temos mais informações e o link para o Instagram, onde eu passo informações diárias sobre disfunção temporomandibular. Agradeço quem ficou comigo aqui até o final e se por acaso você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar aqui nos comentários. Eu teria o maior prazer em responder a você. Até a próxima!